tarde a todos. Eu sou a Diana Silag, coordenadora executiva do SICS, Centro de Inovação em Construção Sustentável. Esse é o nosso 10º evento do SIC Talks. Vocês podem acessar os últimos no nosso canal do YouTube, SICS USP, que convidamos todos a se inscrever. Hoje receberemos 2 especialistas da área de sistema predial, que irão apresentar Sistema Predial de Esgoto e a SARS-CoV. A apresentação será iniciada com o professor Orestes Gonçalves, engenheiro civil, professor titular do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Poli-USP, atuando na linha de ensino e pesquisa de Engenharia de Sistemas Prediais. Ele é coordenador do SICS, Centro de Inovação em Construção Sustentável, sócio-diretor da Teses, membro da comissão CIB W62, Water Supply and Drainage for Building, do CIB, membro do Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, CETEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, membro do Conselho e coordenador do Comitê Técnico do Tema Água do CBCS. Depois do professor Orestes, teremos a apresentação da professora Vera Cartana Fernandes. Professora Vera é engenheira civil e professora titular da Universidade de Passo Fundo, atuando nos cursos de graduação de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. É docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental. Ela tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em sistemas hidráulicos prediais, atuando principalmente nas áreas de engenharia de sistemas prediais, construção civil, gestão de recursos hídricos, construção sustentável, reuso de água cinza e aproveitamento de águas pluviais. Antes de iniciar, gostaria de agradecer os nossos apoiadores, a Poli-USP, o Departamento de Construção Civil da Poli, a Cátedra Construindo Amanhã, a Abrafac, a Abramate, as FAMAS, a Abracip, a Abrinstal, o Construliga e o CBCS. Muito obrigada. Professor Orestes, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Nós estamos num momento de uma pandemia muito severa, né? Mas essa questão das epidemias dos coronavírus, já tivemos 3 nos últimos 18 anos, né? E uma das formas de transmissão é a fecal oral, que foram muito intensificadas na SARS-CoV-1 em 2002, 2003, e mais intensificada ainda na MERS, no Oriente Médio. Então, a questão passa a ser o seguinte: sistema hidráulico predial no sistema predial de esgoto sanitário para evitar ou mitigar essa transmissão através dessa rota fecal oral. Em 2002, 2003, a Escola Politécnica trabalhou intensamente nessa questão no âmbito do CIB, né? E a professora Vera desenvolveu um trabalho de doutorado que é muito no sentido de criar um bloqueio nessa rota fecal oral, né? Então, a primeira parte da nossa apresentação de hoje é discutir essa questão para que nós podemos tratar nessa variável de desempenho muito importante nesses novos tempos, que é a questão do desempenho de segurança sanitária. Eu passo, então, a palavra à professora Vera. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação aqui para nós podermos iniciar. Então, inicialmente, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, então, a esse mais um webinar da SICS. Como a Diana já falou, né, o meu nome é Vera Cartana Fernandes, e atualmente eu sou docente da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para as pessoas se situarem um pouco aonde fica a Universidade de Passo Fundo. Então, o nosso assunto, como a Diana já falou e o professor Orestes já falou, ele vai se referir aos sistemas de esgoto prediais e a sua possível relação, né, na disseminação de vírus. Então, para isso que a gente vai fazer essa webinar tentando responder algumas questões que talvez algumas pessoas já começaram a ter a respeito disso. Então, rapidamente, os tópicos que nós vamos abordar
Inicialmente a gente vai falar, então, um pouco dessa família de coronavírus, né, o SARS-CoV e o SARS-CoV-2. Depois a gente vai falar, então, as possibilidades de contaminação de vírus através do sistema predial de esgoto. Falaremos um pouquinho do funcionamento do sistema predial de esgoto, relembrando aqueles que estão talvez um pouquinho esquecidos, como que ele funciona e as partes componentes dele. Então, apresentaremos a metodologia que a gente desenvolveu lá na Poli-USP, que o professor Orestes se referiu antes, que trata especificamente do sistema de ventilação. E depois o professor Orestes retorna falando sobre os riscos de contaminação que os aerosóis que são encontrados nas descargas das bacias sanitárias podem também ser uma forma de contaminação através desses vírus. E terminaremos, então, essa webinar com as considerações finais sobre o assunto. Então, inicialmente, como eu falei, né, nós iríamos falar um pouco, então, sobre essa família de coronavírus. Então, o SARS-CoV é um agente, então, que foi identificado pela primeira vez em 2002 na China e ficou conhecido porque ele causou a síndrome respiratória aguda grave chamada de SARS. Então, essa SARS é uma doença respiratória e causada pelo coronavírus, chamado, então, na época, de SARS-CoV. Essa epidemia, ela atingiu basicamente os países asiáticos, que registrou mais de 8 mil infecções em 916 mortes. O país mais afetado fora da Ásia foi o Canadá, onde a gente foi encontrado 251 casos com 41 mortes. Agora, falando um pouquinho, então, do outro vírus da família do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, né? Ele também foi descoberto na China no final do ano passado, em 2009, na província de Wuhan. E a Organização Mundial da Saúde, na época, denominou que ele se chamaria, então, de Covid-19. Então, nós trabalharemos, então, nas nossas similaridades com a SARS e o Covid-19. Esse Covid-19, então, também é uma doença respiratória grave, né, causada pelo que a gente chama do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Esse SARS-CoV-2, então, ele está causando essa pandemia que a gente ainda está passando, que já afetou 187 países, já teve mais de 15 milhões de infectados, 625 mil mortes. Esse dado é de julho de 2020 agora, mais ou menos até o dia 20 de julho deste ano. Para a gente poder, então, responder a essas questões que surgem, será que a gente pode ter uma contaminação ambiental pelo SARS-CoV-2? Eu vou iniciar fazendo uma contextualização, um comparativo entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV normal, de 2003. Então, os dois vírus de corona, eles infectam o sistema respiratório e causam sintomas muito semelhantes, né? Mas com severidades e complicações bem diferentes, né? A gente pode destacar de similaridade entre esses dois vírus é que as suas principais proteínas apresentam estruturas muito semelhantes. Por que eu estou chamando a atenção de proteínas? Não vou entrar aqui em discorrer a família dessas proteínas, etc., porque não é bem essa área que a gente está querendo abordar. Eu só quero chamar a atenção que por que eles são tão similares e que nos permite fazer algumas considerações em relação a eles. Porque existem alguns trabalhos muito iniciais ainda sendo desenvolvidos no mundo que está testando pessoas que tiveram SARS e pessoas que tiveram Covid-19 e vendo a sequência de vitaminas que elas apresentam. E elas são muito semelhantes, tendo uma até que é 100% igual. O que está levando alguns cientistas a acharem que a gente pode dizer que quem teve SARS talvez não seja acometido pelo Covid-19. Então, mas ainda isso é uma conclusão muito incipiente, né, e que precisa ainda ser comprovada pelos pesquisadores dessa área. Uma outra coisa que torna eles muito similares também é que o SARS-CoV, lá de 2002, ele possui uma sequência de DNA muito parecida com a do novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Então, na verdade, a pergunta que fica e que a gente gostaria, então, de trazer ao público nessa webinar
será que o SARS-CoV-2 pode ser transmitido ambientalmente? Então, essa é uma pergunta que fica. O que a gente considera, né, que se considera como uma transmissão ambiental? É quando tem propagação de micro-organismos para uma pessoa suscetível, seja pelo ar, pela água ou por alguma superfície. Então, a grande pergunta que a gente pode fazer é possível supor que esse vírus, né, o SARS-CoV-2, possa ser transmitido por aerosóis gerados dentro do sistema predial de esgoto, ou descarregados dentro dos sistemas prediais de esgoto. Então, para responder essa pergunta, eu vou iniciar dizendo que do SARS-CoV-2, que está causando a Covid-19, nós ainda não temos informações de que ele tenha causado alguma transmissão ambiental. Mas, no entanto, o SARS-CoV, que como a gente viu até agora, ele é muito semelhante ao SARS-CoV-2, a gente tem relatos disso lá em 2002, 2003. Então, por exemplo, a ONU publicou um relatório em 2003, onde ela confirmou, esse relatório que aparece aqui, que ela confirmou a transmissão ambiental via aérea do SARS-CoV, baseado principalmente num surto comunitário que ocorreu em Hong Kong, num conjunto residencial chamado Amoy Gardens, que é esse que aparece aí nessa foto. Ele é um grande condomínio residencial, ele possui 19 blocos, cada bloco com 30 ou 40 pavimentos, e eles possuem como incidência, foi constatado de incidência nesse conjunto habitacional, 329 casos, com 33 mortes. E a concentração dentro desse conjunto foi mais ou menos assim, 41% no bloco E, que foi considerado a fonte de contaminação, 15% no bloco C, 13% nos blocos B e D, e 18% em mais 11 blocos desse complexo. Claro que alguns acabaram não tendo nenhuma contaminação. E esse desenho que aparece aqui mais à esquerda, ele mostra, então, um croquis de como que é a configuração do sistema de esgoto desses apartamentos. E eles apresentam, então, esse sifão no piso que a gente poderia considerar muito semelhante ao que a gente tem nas nossas instalações, que são as caixas sifonadas. Então, num pronunciamento, o secretário de saúde de Hong Kong fez algumas constatações. Então, ele disse que um paciente do SARS com diarreia infectou pessoas nesse complexo de apartamentos em Hong Kong. Ele afirma que a doença apareceu e se espalhou através, então, do tubo de esgoto ligado a esses sifões no piso, que poderia ser chamado de caixas sifonadas por nós, que estavam com deficiência de fecho hídrico. Esses banheiros, nesse conjunto, eles possuíam ventilação forçada. E a abertura e fechamento das portas desses banheiros criavam dentro do banheiro pressões negativas, que acabavam, então, sugando os aerosóis desses desconectores vazios, né, e trazendo para o ambiente. Aliado a isso, então, o vapor decorrente do banho, no chuveiro, dentro desse ambiente, né, criava condições de umidade e favoreceram muito a transmissão do coronavírus por esses aerosóis. Esses aerosóis em suspensão dentro desses banheiros, então foram contaminando tudo, toalha, tapete, recipientes e todos os produtos de higiene dentro dos banheiros. A gente pode resumir, então, essa rota do coronavírus para tentar explicar um pouquinho mais esquematicamente como aconteceu, então, esse caminho dessa contaminação lá do SARS-CoV no Amoy Gardens em 2003. Então, esse esqueminha mostra ali, então, uma pessoinha, né, sentada numa bacia sanitária, que é o que a gente considerou na época, que foi considerado na época o paciente zero, né, ou a fonte, que era uma pessoa contaminada com SARS, que foi visitar um parente ou um amigo, não se sabe bem, no bloco E desse conjunto Amoy Gardens. E como ele estava contaminado, ele estava com diarreia e usou um desses banheiros. No momento, então, que ele usou esses banheiros e usou a bacia sanitária,
esses aerosóis com o vírus, foi para o sistema de esgoto e voltou pelos sifões com deficiência nos outros pavimentos. Uma vez que ele saiu pelo sifão e entrou no ambiente, ele foi então possível de ser transmitido pelo ar para os outros apartamentos do mesmo bloco e para blocos vizinhos, né, devido à transmissão através das correntes de ar. Então, basicamente, essa foi a maneira, né, que a gente teve, então, essa transmissão ambiental do SARS-CoV, né, que é muito semelhante com o nosso SARS-CoV-2, através do sistema predial de esgoto. Então, na tentativa da gente conseguir, então, esclarecer e tentar mostrar a importância do nosso sistema predial ser bem dimensionado e bem projetado, eu vou falar um pouquinho, então, sobre o funcionamento do nosso sistema de esgoto. Então, o nosso sistema de esgoto, ele tem 3 componentes, né, que a gente chama de desconectores, em 3 formas, que possuem fecho hídrico, que foi a falta dele que ocasionou aquela contaminação lá no Amoy Garden. Então, o primeiro que aparece nessa foto são a família que a gente chama família dos sifões, né? Que pode ser um sifão S, como esse que está aparecendo na foto, um sifão P, ou sifão copo, ou garrafa. São os diversos modelos de sifões que a gente tem no mercado. O importante é que todos eles possuem, então, o que a gente chama do fecho hídrico. O segundo conjunto são as caixas sifonadas e ralos sifonados, que assim como os sifões também apresentam um fecho hídrico. E o terceiro conjunto seriam as bacias sanitárias, que elas apresentam também um fecho hídrico. Todos eles, esse fecho hídrico impede, então, que odores e possíveis aerosóis do sistema de esgoto entre o ambiente sanitário. Então, por que pode ocorrer o rompimento ou a perda total desse fecho hídrico, desses desconectores? Então, todo mundo sabe, né, ou a grande maioria que está nos assistindo sabe, que o sistema predial de esgoto sanitário, ele tem um escoamento no que a gente chama de escoamento a conduto livre. O que significa isso? Significa que dentro das nossas tubulações de esgoto, nós temos pressão atmosférica. Mas no momento em que a gente começa a usar esse sistema, podem ocorrer variações de pressões que provocam o surgimento de alguns fenômenos, como autossifonagem e sifonagem induzida, que basicamente seria o quê? Variações de pressões causadas pela descarga do próprio aparelho, na autossifonagem, e variações de pressões causadas pela descarga de um aparelho num desconector vizinho em repouso, que seria, então, a sifonagem induzida. Que pode, dependendo das magnitudes que essas pressões alcançam, reduzir ou até romper totalmente o fecho hídrico. E com isso, comprometendo, então, a função de evitar que entre odor ou gás saturado para o ambiente. E sendo, por aí, então, uma rota, né, de que esses vírus possam se propagar dentro do ambiente sanitário. Então, o que a gente faz, como que a gente trabalha para que isso não aconteça, para que esses fechos hídricos não sejam rompidos, né? Que a gente consiga equilibrar essas pressões dentro das tubulações. A gente trabalha, então, com o chamado sistema de ventilação, que nada mais é do que um conjunto de tubulações interligadas ao sistema de esgoto e que permite, então, a entrada, o ingresso de ar nesse sistema, equilibrando a pressão e mantendo sempre o sistema em pressão atmosférica. Se vocês conseguirem olhar essa figurinha que aparece no canto, essa parte colorida é o sistema de ventilação e a parte em branco é o sistema de coleta e transporte de esgoto. Na nossa NBR 8160, tem então colocado lá os tipos de ventilação que a gente pode utilizar no nosso sistema predial de esgoto, que basicamente são 4 tipos. Então, o primeiro tipo é o que a gente chama de ventilação primária, que nada mais é do que simplesmente o prolongamento na cobertura da edificação dos tubos de queda. Essa ventilação é uma ventilação que sempre vai existir, e seja qual for o sistema. Mas só que chega um momento em que essa ventilação deixa de ser suficiente para equilibrar essas pressões dentro das tubulações.
Nesse momento, então, a gente tem necessidade de lançar mão da ventilação secundária, que a nossa NBR diz que a gente pode fazer isso de 3 maneiras. Então, a primeira seria a ventilação, chamada ventilação secundária de coluna, que é a ventilação por coluna de ventilação, mas interligada diretamente ao tubo de queda. A ventilação secundária com tubulação, onde então, a gente tem um ramal dentro do ambiente sanitário, além da coluna. E o terceiro tipo seria a ventilação secundária feita com válvulas de admissão de ar. O que seriam válvulas de admissão de ar? Então, aqui tem um pequeno esqueminha onde eu mostro, né, a válvula de admissão de ar. Então, no primeiro, ele aparece fechado, né? O que significa isso? Quando o meu sistema está com pressão atmosférica ou pressão positiva, ela fica fechada, bloqueada. Ou seja, ela não permite o ingresso de ar nem a saída de ar do meu sistema. No momento em que dentro desse meu sistema ocorra uma variação de pressão negativa, causando uma sucção, ela se abre e permite, então, o ingresso de ar e equilibra de novo a pressão atmosférica no nosso sistema. Bom, então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês, então, qual foi o trabalho que a gente desenvolveu lá na Escola Politécnica da USP relacionados a sistemas de ventilação. Então, a gente fez o quê? A gente desenvolveu uma metodologia que consiste, então, na análise do comportamento, né, das variáveis que vão afetar diretamente o desempenho dos sistemas de ventilação. E com isso a gente conseguiu determinar limites operacionais para esses 4 tipos de sistemas. Isso vai ser útil para que os projetistas possam, então, fazer esse sistema de uma maneira mais assertiva, né, tomando como subsídios as conclusões desse trabalho. Então, para que eu desenvolvesse esse trabalho, para que ele fosse possível de ser desenvolvido, nós montamos protótipos de tipologias brasileiras, de 2 tipos, de edifícios residenciais e de edifícios de escritórios. Por que a gente optou também por escritórios? Porque nos escritórios nós trabalhamos com conjunto de aparelhos, né? E que é muito comum de acontecer num prédio de escritório, numa escola, né, e em prédios públicos. E que também, nesse momento, se torna muito importante que a gente não tenha rompimento de fecho hídrico nesses ambientes, para que não seja por ali mais uma fonte de contaminação. Então, esses protótipos, a gente montou eles em verdadeira grandeza na torre hidráulica do Laboratório de Sistemas Prediais da Poli-USP, como aparece aí nessa figura. Então, o primeiro sistema, né, a primeira tipologia que a gente usou de banheiro residencial está apresentado, então, nessas figuras. Então, na primeira aparece, então, a planta baixa da torre hidráulica, onde, então, a gente simulou chuveiro, lavatório e bacia sanitária de um edifício residencial, de um banheiro de edifício residencial. Na segunda foto, aparece, então, já o sistema montado. E só chama a atenção que foi feita, então, na caixa sifonada, a simulação da vazão do lavatório e do chuveiro, conforme mostra a fotinho ali. Mesma coisa foi feita para o segundo protótipo, que foi de banheiro de escritórios, então, onde a gente testou, então, 3 bacias, 3 mictórios e 3 lavatórios. Da mesma forma, montamos em verdadeira grandeza os mictórios e os lavatórios e simulamos na caixa sifonada as vazões dos 3 lavatórios, como aparece ali na foto. Então, com esses ensaios que a gente realizou nesses protótipos, a gente pôde fazer, então, uma avaliação das depressões máximas no tubo de queda, né, que causariam, então, esses fenômenos que a gente falou. E também avaliamos o comportamento dos fechos hídricos dos desconectores presentes nesses protótipos. Então, como eu falei, foi feito, então, na torre hidráulica, lá do laboratório da Poli-USP. Essa torre possui 8 pavimentos. Nós montamos protótipos em 5 desses pavimentos. E para que a gente conseguisse, então, extrapolar para um número maior de pavimentos do que esses 5 que a gente montou, a gente aplicou os conceitos de velocidade terminal
e comprimento terminal. Que vem a ser o quê? Significa que a partir de um certo comprimento, a velocidade do esgoto no tubo de queda não se altera. Então, aplicando esse conceito, a gente consegue, então, extrapolar para maior número de pavimentos, além dos 5 que a gente trabalhou na montagem dos protótipos. E todas as vazões, então, foram calculadas baseado no método hidráulico, que já está disponível, né, na nossa NBR 8160. Então, nós iniciamos esse trabalho fazendo, então, nos 2 protótipos, simplesmente a colocação da ventilação primária, que, como a gente pode ver nas figuras, é só o prolongamento do tubo de queda na cobertura. Não tem, dentro dos ambientes, nenhum tipo de ramal ou coluna de ventilação. A partir do momento em que essa ventilação deixou de ser uma ventilação suficiente, só a ventilação primária, então se entrou com a ventilação secundária. Iniciamos fazendo, então, a colocação de válvulas de admissão de ar diretamente no tubo de queda nos 2 tipos de protótipos. Depois, a gente substituiu essas válvulas por colunas de ventilação e que os ramais interligados diretamente ao tubo de queda. Isso para os 2 protótipos, sem nenhum ramal dentro dos ambientes sanitários. Depois, então, a gente voltou novamente com as válvulas, aí colocando dentro dos ambientes sanitários, nos ramais de esgoto e de descarga da bacia sanitária e ramal de esgoto da caixa sifonada. Isso nos 2 protótipos. Depois, voltamos, então, continuamos usando a coluna de ventilação e ramal de ventilação apenas, então, no ramal de esgoto da bacia sanitária e da caixa sifonada. Depois, tiramos da bacia sanitária e usamos a ventilação de ramal só na caixa sifonada. E como as vazões dentro do protótipo de escritórios são muito grandes pela bateria de aparelhos, a gente ainda testou 2 outras possibilidades, que foi a válvula de admissão de ar somente no ramal de esgoto da caixa sifonada e coluna de ventilação e ramal no ramal de esgoto dos mictórios e da caixa sifonada. Bom, a partir então de todos essas montagens, de todas essas medições, a gente então organizou uma tabela, que é essa que está aparecendo aí para vocês, onde a gente sintetizou tudo isso que a gente ensaiou nesses protótipos. Então, essa primeira é para um edifício residencial, que tem, então, bacia sanitária com volume nominal de 6 litros, que é a que a gente usa hoje, é usual no Brasil, né? E para um tubo de queda de 100 milímetros, que também é usual hoje nos banheiros residenciais brasileiros. Essa tabela, então, a primeira coluna mostra pavimentos, né? Então, a gente extrapolou de 2 até 53 pavimentos, e a segunda coluna são as depressões máximas que ocorrem nesse tubo de queda de 100 milímetros. E aqui ao lado, esses coloridos, são as condições de cada uma das ventilações. Então, por exemplo, essa primeira maior aqui, que a gente está chamando de A, que é amarelinha ou bege, dependendo de como está aparecendo aí para vocês, é o caso quando a gente fez só a ventilação primária. Então, isso o que significa nessa tabela? Que para um edifício residencial com tubo de queda de 100 milímetros, até 20 pavimentos, se a depressão máxima no tubo de queda não ultrapassar 48 milímetros de coluna de água, eu posso tranquilamente usar válvula somente a ventilação primária. A partir desse valor, eu já vou ter que usar, então, a B, que seria a válvula de admissão de ar em todos os pavimentos e assim por diante, tá? Essas porcentagens que aparecem aqui significa que quando eu introduzi essa ventilação no sistema, ele reduziu essa depressão em 27%. Quando eu introduzi essa segunda ventilação, 29% e assim por diante, certo? E essa segunda tabela que aparece aqui é a tabela, então, que me mostra, para o caso do edifício de escritórios, também para a bacia de 6 litros e para um banheiro com tubo de queda de 100 milímetros.
E a montagem é exatamente a mesma. Essa primeira parte aqui é para ventilação primária. Notem, então, que aí já diminuiu, vai só até 17 pavimentos, e a pressão só até 27,96 milímetros de coluna de água. A partir disso, eu já preciso, então, lançar mão de uma dessas possíveis ventilação secundária, certo? Então, com essa tipologia, a gente consegue, então, fazer, né, mais assertivamente a colocação das ventilações nos nossos projetos, de uma maneira mais rápida, mais precisa. E com isso evita, né, que a gente tenha possíveis rompimentos de fechos hídricos e ocasionar algum tipo de contaminação por aerosóis que venham dentro do nosso sistema. Então, agora eu vou passar, então, a palavra para o professor Orestes, que vai, então, continuar fazendo a apresentação e falando sobre, agora, os aerosóis que as bacias sanitárias conseguem absorver. Essa questão, então, da garantia da manutenção dos fechos hídricos, ela faz com que a gente já elimine uma primeira rota dessa possível transmissão fecal-oral, né, na medida que o fecho hídrico é garantido. Um segundo estudo que começou nesse momento veio nesse paper publicado agora. Então, só voltando um pouco atrás, quando então a Vera trabalha na questão da garantia da integridade do fecho hídrico, nós bloqueamos uma primeira rota de transmissão fecal-oral, né? Um segundo mecanismo de transmissão, o segundo mecanismo é através da própria bacia sanitária, tá certo? Da dispersão dos aerossóis, né? Então, bom, essa rota de transmissão, ela ainda no caso da Covid, do SARS-CoV-2, ainda está sendo aprofundado o estudo, tá certo? Mas então esse estudo exploratório, teórico, faz com que se avalie um pouco mais as possibilidades desse tipo de rota, tá? O estudo simula, através de uma técnica matemática de CFD, os escoamentos e as dispersões de aerossóis em dois tipos de bacia sanitária, de ação sifônica e de arrasto, tá? Então, através de dois modelos de CFD, simula como é que esse escoamento acontece e como é o comportamento da dispersão dos aerossóis. O próximo. Aí estão as duas simulações. Então, onde azul é o ar, aquelas duas partes em vermelho é a água na bacia sanitária, e ali a figura 1 mostra como se fosse o sistema de arraste, e o segundo, com duas caixas de entrada, provoca um vórtice que simularia o sistema de ação sifônica, a bacia de ação sifônica. Aqui está mostrando o comportamento e a pressão que vai acontecendo durante o escoamento. E aí começa a mostrar, nesse primeiro caso, então, a bacia sanitária de arraste, tá certo? Com uma caixa única de entrada, você começa a ver a dispersão dos aerossóis, na primeira figura do lado esquerdo a 35 segundos e a segunda a 70 segundos, né? Então, realmente vai havendo uma ascensão dos aerossóis que ultrapassam, onde está lá Y igual a 0, é
a borda superior da bacia sanitária. Então, ela começa a passar para o ambiente. Esse, então, é o caso da bacia de arraste. Na bacia de ação sifônica, o próximo slide, acontece a mesma dispersão, até com uma intensidade um pouco maior, passando muito mais no nível da borda superior da bacia sanitária. Vocês veem lá a 35 segundos e a 70 segundos, que é mais ou menos o tempo do próprio período da descarga, né? O próximo. Então, o que a gente observa nesse tipo de estudo, né? Uma intensa turbulência gerada nos dois sistemas, tá certo? A velocidade de propagação dos aerossóis atingiu 5 metros por segundo, né? Que é capaz de espalhar os aerossóis para fora do interior da bacia sanitária. As velocidades de difusão chegaram entre 0,25 centímetros por segundo e 0,37. A bacia, no último slide, a 70 segundos, chegou a 1 metro de altura do chão. Chega a alturas bem consideráveis, tá certo? Até na altura do sistema respiratório das pessoas. De 40% a 60% do número total das bacias sanitárias ultrapassou esse nível, tá certo? Quer dizer, chegou a 106 centímetros do piso nos 70 segundos. Como continua o movimento ascensional, ela pode chegar a alturas da ordem de 1,50, 1,60. Então, esse uma outra rota de transmissão fecal-oral, que no caso da Covid, do COVID-2, do SARS-CoV-2, ainda precisa ser aprofundada realmente o potencial de contaminação, de se atingir problemas de Covid-19, mas quanto mais se lê, mais se percebe que tem que estudar mais em profundidade esse assunto, tá certo? Seja do ponto da área da engenharia, como da área da medicina, tá certo? Da infectologia. Como considerações finais, tá certo? Eu acho que isso é importante, quer dizer, nós tivemos aquele acontecimento do Amoy Garden lá em 2002 e 2003, e se essas epidemias não ficaram distantes da gente, então nós não aproveitamos aquelas lições que foram aprendidas, né, em 2002, 2003. Nós não estamos aplicando como deveríamos, né? Cabe aprofundar ainda mais esses efeitos da rota fecal-oral, no caso da SARS-CoV-2. É importante, então, considerar o desempenho do sistema de ventilação de esgoto. Ele tem essa função de equilibrar as pressões, evitando o rompimento dos feixes hídricos, tá? Que são um dos geradores desse tipo de transmissão que nós comentamos. Bom, isso, numa linguagem mais atual, é cuidar de um requisito de desempenho de segurança sanitária, né? Então, acho que nós, profissionais dessa área, desde a parte do projeto da concepção até na parte da operação e manutenção, temos que estar cientes da necessidade de cuidarmos dessa segurança sanitária, porque, como eu comentei no início das apresentações, nós estamos com três epidemias, a atual até pandemia, com o coronavírus, tá certo?
são 18 anos de diferença com 3 epidemias acontecendo, com esse grau de gravidade, que nós estamos sofrendo, né? Cabe ampliar muito o conhecimento nesse assunto, muito. Tem um trabalho imenso a ser desenvolvido por pesquisadores de todas essas áreas. Bom, os sistemas precisam ser trabalhados conjuntamente e novos procedimentos de projeto precisam ser cuidados, tá? Conhecer corretamente esses efeitos dos fenômenos hidráulicos, tá certo? É fundamental, então, traçado de tubulações de esgoto, precisam cuidar tremendamente com questões de declive. Outra questão importante que nós acabamos não fazendo no desenvolvimento do projeto é colocar a determinação das pressões negativas ao longo do próprio sistema, que agora vai ser quase que mandatório. Na norma brasileira, no anexo da norma brasileira, tem todo um procedimento para fazer esse cálculo, tá certo? Quer dizer, na norma brasileira de sistemas PDEs de esgoto. Outro assunto também é na questão das especificações de produtos, tá? A gente encontra à disposição no mercado, por exemplo, sifões, caixas sifonadas com alturas de fecho hídrico totalmente incompatíveis. É só tomar ciência daquele produto, você percebe que vai ter uma grande dificuldade de garantir a altura mínima de fecho hídrico. Então, na verdade, podemos prejudicar o funcionamento dessa rota, né? A questão da manutenção, da operação e da manutenção, né, principalmente nos banheiros públicos, recomenda-se, tá certo, fazer um diagnóstico de funcionamento do sistema. Realmente simular situações de operação e verificar o comportamento dos fechos hídricos, tá certo? Quer dizer, isso é fundamental, não só no sistema de esgoto, como na eficácia do sistema de ventilação ambiental, né? Precisamos aumentar, quer dizer, precisamos ter uma exaustão adequada desses aerossóis para que não haja contaminação cruzada pelo grande fluxo de pessoas em banheiros públicos. Então, eu acho que diagnósticos devem ser feitos nesse sentido, tá certo? E o outro natural é uma higienização permanente e contínua dos banheiros públicos, tá certo? Já está se fazendo isso, mas esse estudo do mês passado, publicado no mês passado, reforça essa necessidade. E um outro assunto que é colocado, que existem enormes especulações em desenvolver condições de automatismo do uso da bacia sanitária, tá certo? Quer dizer, a descarga só ser feita com a tampa efetivamente fechada. Então, determinadas linhas de trabalho que vão aparecer a partir da constatação desses tipos de problema, tudo isso no sentido de criar um bloqueio entre essas rotas do esgoto fecal, né, podendo contaminar as pessoas, tá? Como aconteceu lá no Amoy Garden, tá? Então, são essas as considerações. Temos que estudar bastante e temos que tomar cuidado imediatamente com essas questões que foram colocadas nessa apresentação. Obrigada, Orestes. Com isso, a gente encerra o nosso SIC Talks. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigada.